sentido cristão da saudade e da eternidade. Hoje aqui no podcast PES, nós vamos falar sobre o momento que todos nós passamos algum momento das nossas vidas, que é a saudade de alguém. Mas mais do que abordar sobre perda, nós também gostaríamos de refletir sobre a eternidade e a fé. E para falar sobre esse tema que é tão pertinente para nós e que às vezes fica para trás sem a gente realmente saber o significado e o sentido, nós estamos aqui com o Padre Carlos. Padre, seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente. Também agradeço o podcast pelo convite. E é sempre uma alegria poder estar aqui partilhando esse dom precioso da vida, né? E ainda mais de um tema tão pertinente, mas que traz a razão da esperança, da alegria de viver. Padre, nesse início eu gostaria que o senhor abordasse para a gente como a fé pode transformar a saudade em esperança. Bem, Gabriela e você que acompanha esse momento, para nós a fonte da vida, o testemunho da vida e a razão da vida é a Bíblia Sagrada. Para nós, a palavra de Deus, ela é uma fonte inspiradora e o selo da razão, da caminhada, né, da vida. Portanto, é a partir da palavra de Deus que nós concluímos uma razão tão profunda de ser. E por isso, por esta razão da esperança, nós nos pautamos. Então é mesmo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Com o testemunho dos primeiros ali, desde a expressão de Adão e Eva, todos os patriarcas, né? E chegar então no nosso cume da plenitude da vida, tanto terrena quanto celeste, em Jesus Cristo. Padre, muito se fala, principalmente na igreja, sobre a vida eterna. O que o senhor tem a abordar sobre essa expressão? A primeira expressão, da vida eterna, a própria encarnação de Jesus Cristo no ventre puro virginal de Maria. O fato inédito de ser pela unção do Espírito Santo. Então, esta eternidade, como já nos dirá também São João no prólogo do seu Evangelho. No princípio era a palavra existia e a palavra desde a eternidade. Por fim, ela se faz carne, se faz gente. Então, esta eternidade, ela se realiza no seio puríssimo de Maria, sem a necessidade de uma conjunção com o varão sobre a face da terra. Portanto, então, essa encarnação já é fruto do Espírito Santo, esse fruto da eternidade, esta realidade da eternidade vinda. E depois também a caminhada de Jesus como humano, a sua morte como humano e aí a sua ressurreição. E a partir da ressurreição, como eu já disse, é a partir da Bíblia Sagrada, a partir da ressurreição. Nós contemplamos a Igreja Católica ali no Evangelho, quando Jesus se despede dos discípulos, depois de ressuscitado, depois de caminhar com eles, ressuscitado. Então, em definitivo, ele volta para o Pai, para a vida eterna. Então, esta é a nossa razão de crer e esperar. Quando a gente aborda o luto, eu gostaria de saber se é possível a gente viver esse período sem perder a esperança, sem perder a nossa fé. Jesus até usou da imagem da semente. Por exemplo, quando nós agora passamos por esse período, aqui em Firminópolis nós tivemos uma estiagem de 16 dias. Muitos já tinham plantado. Nosso Senhor Jesus Cristo usa essa expressão da semente. É que se a semente não cai na terra e não morre, ela fica só a semente. Mas se ela cai e morre, ela germina, ela produz novos frutos. Uma semente pode dar até 100 frutos. A imagem de Jesus, 30, enfim, 100 por 1. A imagem e a nossa fé, a nossa reflexão, a razão da nossa caminhada do luto. Primeiro, o ser humano, ele é limitado. O corpo físico, biológico, ele é limitado, ele morre. Isso é uma certeza.
Assim sendo, nós já sabemos e esperamos a morte própria ou do ente querido. E nós nos assustamos porque, de fato, a despedida é traumática. Aí vem o luto. Mas esse luto é possível na esperança? É. Porque se o produtor parasse no preço da semente, numa incerteza de plantar e colher, ele não plantaria. Não plantando, não colheria. E nesta esperança de colher 100 por 1, ele perde a semente morre, a semente apodrece, nessa expressão de termo, lá no íntimo da terra. Mas, depois de um mistério insondável, que só pertence a Deus, depois de a semente estar no seio da terra, só o mistério indizível, que vem aí sim. Aí tudo isso que é de Deus também, o sol, a chuva, o vento, faz com que aquela semente morta brote e assim então. Então a esperança diante do luto, né? O luto com a esperança, ela não decepciona. O luto não se torna uma morte, fim de acabar com tudo. Essa é a esperança real que nosso Senhor Jesus Cristo já também aproveitou para nos ilustrar o sentido da vida também. A semente que morre produz novos outros frutos. O que o Evangelho nos traz para nos ensinar sobre a vida após a morte? Primeiro, como um pouco já disse antes, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o marco, né, da vida eterna, da vida após a morte, porque ele morre, ele é sepultado, deixa o túmulo vazio e várias, a começar com as mulheres, os discípulos e depois mais tarde outra vez outros discípulos, como conhecido no Evangelho de São Lucas, os discípulos de Emaús, e depois por fim aquele que ficou o marco de possível incredulidade, mas que na verdade é o mais belo testemunho desta ressurreição, desta vida nova após a morte, que é o fato de Tomé. Então São Tomé tem essa graça toda especial de duvidar e Jesus se lhe apresentar e dar-lhe a possibilidade de tocá-lo, e então Tomé o reconhece e expressa isso que é meu Senhor e meu Deus. Aquele Senhor que esteve comigo à mesa da última ceia, este Deus que é o vivo ressuscitado para a eternidade. Então no Evangelho nós temos essas realidades, essas cenas concretas de gente, de pessoas com nomes, etc. Mas esta realidade, de forma muito mais bela, é dada a nós pelo livro do Apocalipse, quando São João tem a graça da revelação do paraíso, né? Do céu. Então aí sim, no livro do Apocalipse, nós temos essa plenitude da certeza da vida que não morre e a promessa daquele que o próprio Deus habitará entre os viventes e os tornarão eternamente vivos. A gente tem um dia do ano, no caso dia 1º de novembro, que nós comemoramos o Dia de Todos os Santos. E a igreja muito se fala também da comunhão dos santos. Eu gostaria que o senhor explicasse também essa expressão, essa frase. O que significa a comunhão dos santos para nós que estamos ali seguindo com Jesus? Primeira comunhão é o Emanuel, Deus conosco, como nos diz São Mateus no Evangelho. Logo na introdução do Evangelho, São Mateus diz, então agora concluiu o que a profecia havia dito, que a Virgem conceberia e daria à luz um filho, cujo nome é Emanuel. Então Mateus, no Evangelho de São Mateus, tem essa conclusão. Ele nasceu, ele é Deus conosco. Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus gente da nossa gente. Então essa primeira comunhão, o Santo dos Santos, se faz um conosco, tomando a nossa carne, nosso sangue, nosso sentimento, através de Maria. Então essa primeira comunhão do Santo conosco é esta. Depois a plenitude da comunhão com os santos é a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo gera Jesus em Maria, e ele se torna vivente com a gente, como nós somos viventes.
Isso o autor sagrado da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, vai dizer: ele se tornou como nós em tudo, com exceção do pecado. Portanto, a comunhão com os santos é a unicidade, o Espírito Santo é único. E assim, no batismo, nós somos ungidos neste Espírito Santo. E pelo batismo nós somos enxertados em Jesus Cristo, tornando-nos nele sacerdote, profeta e rei. Então, assim sendo, todo batizado somos um só em Jesus Cristo. Então, aquele que atravessa as estradas da vida, usando a unção do Espírito Santo diante do próximo, portanto, fazendo a máxima obra de caridade, como Jesus vai dizer: não quem me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está. Agora, a vontade do Pai é aquele: dar comida ao faminto, dar água ao sedento, acolher o estrangeiro, visitar o encarcerado, o doente, enfim, aquecer o que tem frio. Então, a esta obra de caridade concreta está a razão da unção do Espírito Santo, que nos torna um. Então, a comunhão com os santos é essa. Os santos são aqueles que venceram a caminhada sobre a face da terra na graça do santo batismo, sem ferir a graça do batismo, reconciliando-se sempre com Deus, restaurando-se sempre na misericórdia de Deus. Então, a nossa comunhão com os santos está no santo batismo, creio, num só batismo, na unção do Espírito Santo, que nos torna todos um em Jesus Cristo. Esta é a nossa comunhão, esta é a plenitude da comunhão com os santos. Padre, agora eu gostaria que o senhor abordasse para a gente qual que é a importância de rezar por aqueles que já se foram, por aqueles que já partiram dessa vida. Bom, primeiro nós termos consciência de que a plenitude é somente em Jesus Cristo. Se tornou igual a nós em tudo, com exceção do pecado. O único que não pecou. Então, portanto, nós somos purificados no batismo, mas nós temos a nossa descendência de Adão e Eva. Isto é, aquilo que São Paulo vai dizer: o bem e o mal habitam em mim. O bem habita em mim e esse bem que eu quero fazer nem sempre faço. O bem que não quero, acabo fazendo. Aí me resta a graça da misericórdia. Então é pela misericórdia de Deus que nós nos refazemos. E, portanto, nenhum de nós, repito, é plenamente santo. O que nos faz, o que nos torna santo é a misericórdia de Deus sobre nós. Então, a igreja, desde o Antigo Testamento, a igreja tem na Bíblia Sagrada a história, o testemunho de Judas Macabeus. Então, ali, a partir daquele momento, a igreja vai concluindo também com todos os profetas e chega nesta experiência que nós somos limitados e pecadores e facilmente pecamos. Assim sendo, a pessoa que morre, não necessariamente testemunhada pela plenitude da graça, então a igreja reza em benefício dos que morreram, pedindo a Deus que tenha compaixão, que tenha misericórdia. Isso é maravilhoso, quando nós da Igreja Católica rezamos as exéquias, a despedida do ente querido, nós pedimos que, como somente Deus conhece o íntimo do coração do ser humano, ele tenha compaixão e misericórdia, para que, se lhe resta algum pecado, Deus o possa perdoar, de modo que ele alcance também a vida eterna. Então, a importância de rezarmos pelos mortos é o máximo ato de caridade que nós possamos fazer pelos nossos entes queridos, e assim pedir sempre para eles a graça de alcançar a plenitude da vida na eternidade, na ressurreição, a santidade. E como a gente já está aqui encaminhando para o final do nosso episódio, eu gostaria que o senhor trouxesse alguma mensagem para quem está nos assistindo, voltado também para esse tema, sobre tudo que nós abordamos até o momento. A mensagem é essa, A vida está à nossa disposição. Deus nos deu uma vida e nos deu toda a possibilidade de viver. Eu penso que a mística ou a arte de viver é você compreender mesmo que todos nós somos limitados.
como aquela ocasião da primavera, né? Nós somos alegria, tristeza, saúde e doença e convivemos com as pessoas, né? Essa semana tive uma palestra com uma grande socióloga brasileira, conhecida mundialmente, uma nordestina, Vera Araújo, uma belíssima senhora de vigor e de sabedoria muito larga. Então ela dizia isso para nós, a arte de viver e de conviver com o diferente. Na condição de diferente para o outro, eu também sou, ele é diferente para mim e eu sou diferente para ele. Então a arte de viver é você tecer a comunhão. E aí, Gabriela e ouvinte desse podcast IPES, é fácil entendermos a vida. Eu só tenho uma vida, eu só estou vivo hoje, eu só existo porque eu ganhei uma comunhão de dois diferentes. Meu pai e minha mãe, numa profunda comunhão, me deram a vida, e ambos diferentes. Então a mensagem é essa: aproveitarmos bem a vida de forma saudável e honesta, porque também vamos encerrar essa vida físico-biológica e assim merecemos, como São Paulo nos dirá, a coroa imperecível na glória, o prêmio de tudo quanto de bom e de melhor podemos fazer aos irmãos, qual seja. Padre, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui com a gente hoje falando sobre esse tema. E para você também que está aqui nos ouvindo, muito obrigada. E deixe também nos comentários algum tema que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui com o Padre para os próximos episódios. E lembre-se, para quem crê, a morte não é o fim, e sim o recomeço, o início de uma nova vida. Então vamos seguir firme, com fé e esperança na nossa caminhada cristã e acreditar também no nosso Deus. Padre, mais uma vez, muito obrigada. Também agradeço, e é isso mesmo, a palavra de Deus nos dá por certo: a esperança não decepciona. Um abraço.